queria compartilhar com vocês uma preciosidade que eu achei guardada. Como eu estou de férias, aproveitei para organizar algumas coisas que estavam dentro dos armários e acabei encontrando algo muito significativo para mim, para minha família, que lá em 2016, 17, 18 a gente usou bastante, que era o pote da gratidão. E aí eu abri para ler, porque tinha coisas que eu nem lembrava mais. E a gente tinha por hábito de escrever algumas coisas que a gente agradecia antes de ter acontecido, alguma doença, alguma situação que necessitava saúde, a gente agradecia como se a gente já tivesse recebido aquela bênção, né? E também de algumas experiências que a gente gostaria de viver. E para minha grata surpresa, quando ontem à noite eu e meu esposo abrimos para ler os nossos post-its, os nossos papelzinhos, a gente viu que muitas coisas que a gente tinha agradecido lá atrás, a gente viveu e experienciou e nem lembrava mais disso, né? O que o tal chama de soltar, né? Porque a gente intencionou, muitas vezes, óbvio que visualizou estarmos vivenciando aquilo para que aquilo se tornasse matéria e realidade. E aí eu lembrei de como aquilo foi significativo naquela época, até mesmo para os nossos filhos, que acabei encontrando não só os meus pedidos, os do meu esposo, mas também os dos meus filhos, e foi muito, muito feliz ter lido cada pedido cheio de amor, cheio de ternura. E assim como também teve coisas materiais que foram importantes para nossa caminhada, nossa experiência aqui, vivendo aqui, e até mesmo como um norte de crescimento, uma direção de crescimento, para que a gente não fique estagnado numa zona de conforto. Então a gente ligou um GPS aí, utilizando esses papeizinhos tão cheios de significado. E é um convite também para que outras pessoas possam se inspirar. Claro que só o bilhetinho em si não faz milagre, obviamente. Claro que tudo isso teve que ser alinhado com o nosso propósito, as nossas escolhas, corrigir a nossa forma, a nossa conduta, os nossos pensamentos, sentimentos, enfim, envolveu uma série de questões que o universo colocou na nossa vida para que a gente pudesse se dar conta, corrigir, melhorar, para que essas bênçãos pudessem chegar diante desse todo esse gerenciamento que aconteceu. Então aqui tinha passeios que a gente gostaria de ter experienciado e viveu, mudança de casa, que nós morávamos numa outra cidade, e eu encontrei aqui gratidão pela venda da minha casa, e aí então gratidão pela compra da minha casa dos sonhos, que é onde eu moro hoje, que é realmente uma casa muito bonita e do qual a gente queria muito vivenciar isso, né? Experienciar essa casa, ter todo esse conforto que a gente tem hoje. E isso foi muito especial quando a gente olhou, eu e o esposo olhamos e vimos que isso se tornou realidade, daquele jeito como tinha que ser, né? E também outras coisas mais, como aqui a gente encontrou gratidão pela saúde do meu avô. Encontrei meu filho que escreveu um assim. Naquela época, provavelmente, o meu pai não estava muito bem e teve esses bilhetinhos que a gente se enche de orgulho também pela criação que a gente tem dado, então, que tá dando certo. Claro que também teve aqueles pedidos, é um pedido, né? Uma intenção, uma grata intenção que eu encontrei aqui, gratidão pelo meu PS4, meu Play 4. E aí também teve outros pedidos que foram muito interessantes que a gente vivenciou.
Eu, desde criança, sempre tive um sonho de ter um carro da Mercedes. Vivenciei isso também já por 2 vezes. Era algo que me fascinava, não sei porquê, da onde vinha isso. E experienciei isso, assim como eu também encontrei aqui vários post-its de gratidão pela BM do papai. E o papai teve uma BM, experienciamos isso também. E aí também eu encontrei um aqui, lá, olha, longe, 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 gratidão por termos ido para a Disney. Fomos também para a Disney. E esse da Disney é muito interessante, porque esse nunca foi um sonho meu, nem de criança. Talvez porque eu não tive tido contato na época com pessoas que tinham ido, e realmente esse nunca foi o meu sonho. E foi muito interessante, porque para isso a gente precisa estar muito presente para as coisas que estão acontecendo ao redor. Porque os meus filhos já conviviam com pessoas que tinham ido e tudo mais, meu marido também, mas eu não. E aí eu já, pelo meu trabalho, meu entendimento e tudo mais, eu sabia que o universo, ele coloca as pessoas no nosso caminho, porque muitas delas têm algo a contribuir conosco, uma energia do qual a gente não tem. E aí eles deixam como uma troca, assim como eu faço uma troca energética muitas vezes com outras pessoas, as pessoas também fazem comigo, né? Quando eu não tenho resistência, não tenho barreiras para aquilo acontecer. E aí no meu Pilates, quando a gente então começou a pensar sobre isso, há um tempo, no meu Pilates, uma pessoa, no dia que a gente decidiu, então, vamos então nos organizar para ir para esse local, eu cruzei no Pilates com uma pessoa que recém tinha voltado, e aí contou a história e tudo mais, e aí eu pensei, pronto, o universo está trocando, fazendo essa pessoa chegar até mim para essa energia entrar no meu campo, porque no meu campo ela não tinha. E aí então eu comecei a perceber, a prestar mais atenção em algumas coisas. Isso foi muito interessante. Então logo depois isso aconteceu. Claro que também, além desses post-it, a gente também tem o hábito de fazer o quadro dos sonhos. Então também já estava lá intencionado no quadro dos sonhos. Mas enfim, é o que eu quero trazer para vocês, que isso aqui, alinhado com o nosso propósito, com aquilo que a gente realmente quer viver, com as correções que a gente necessita fazer, né? Abandonando hábitos, abandonando crenças, abandonando aquilo que a gente arrasta muitas vezes por herança, que a gente traz da infância, dos nossos pais, da época dos professores e tudo mais, coisas que não servem mais, que é importante a gente liberar para viver isso aqui que um dia a gente intencionou. Hoje, muitos desses pedidos até nem fazem mais parte daquilo que a gente quer viver, assim como tem outros que ainda continuam aqui dentro que a gente ainda não viveu e que vão continuar aqui até que isso chegue na nossa vida, dependendo do gerenciamento cósmico, do tempo que essa organização das pessoas cruzarem o nosso caminho para que isso seja experienciado por nós. Então também tem um tempo para isso acontecer, nem tudo é imediato, porque se fosse imediato seria o nosso ego, né, que muitas vezes ele quer porque quer na hora que bem entender, e nem sempre funciona assim. Então tem toda uma movimentação acontecendo por trás para que isso possa acontecer, até mesmo liberações de perdão e tudo mais, para que eu possa chegar até aqui e viver todas essas experiências incríveis que a gente teve, de passeios, de lugares, de pessoas, de melhoras na saúde, enfim, uma infinidade de pedidos aqui, cheios de alegria, cheios de fé também, e muito ternos. Então
fica como uma provocação àqueles que talvez isso faz sentido, para que também possam, junto com a sua família, criar esses pequenos hábitos tão bonitos, né? Não deixa de ser algo bonito a gente criar algo bom. Aqui pedindo também, teve um pedido muito bonito também de um dos meus filhos, que era o fim da pandemia. Então a gente se emociona, inclusive, quando lê. E aconteceu, né? Demorou um pouco, mas aconteceu também. Nos trouxe muitos aprendizados esse período também. E, enfim, é isso que eu deixo para vocês, esse convite a talvez criar esse hábito, né, tão simples de agradecer aquilo que a gente quer viver e deixar ali guardadinho para que aquilo se torne um dia matéria, alinhado com o teu propósito, alinhado com as tuas convicções e também fazendo sentido com aqueles movimentos que precisam ser feitos, principalmente as autocorreções. Então, quando tudo isso está organizado e alinhado, não tem por que esses pedidos não chegar, tá? Então, é isso. É assim que eu deixo uma grata satisfação ter vivido e lido cada um desses e agora poder contribuir também. Um abraço para vocês.